quanto do ponto de vista de entretenimento. É algo assim horroroso, é assustador, é algo assim que... Porque se a gente for pensar de uma forma mais humanista, né? Gente, a gente não é o centro do mundo e os bichos que estão nesse planeta, todos eles, os seres vivos, eles não estão para nos servir. Eles estão coexistindo conosco e a gente está acabando com eles em todos os sentidos. Isso é muito triste, gente, muito triste. Mas eu não sou hipócrita. Eu vou contar. Porque existem os lugares mais uma grande agricultura. É literalmente a feira das galinhas. Não, é. É igual tem. Um bichinho, 45 dias, ele fica com 4 quilos. Mudou muito dele. E aí é 40 mil em cada galpão. Então, 40 mil pintinhos aqui, mas quando ele for 40 mil gramas de 4 quilos, é esse mesmo espaço aqui. Aqui na Bastante já tem fazer. Não, e outra, vocês veem, né? Por exemplo, nos shows, a gente vai ficar lá todo mundo apertadinho, não é isso? Falaram até que na exposição às vezes você não tem nem como andar direito. Então, olha só, eu particularmente não aguento conviver muito com isso. Eu preciso de momentos com pouca gente, momentos em silêncio, é o meu jeito. Eu sou mais introvertida. Então preciso disso. Mas eu acho que ninguém aguenta, muita gente gosta de palavra, mas ninguém aguenta viver nessa multidão o tempo inteiro. O que acontece com os frangos é isso. É uma produção adensada em que eles têm que passar por corte de bicos, corte de unhas e tudo mais para evitar agredir os outros devido ao pouco espaço que tem. Então, quando a gente começa... Ela levou a discussão para outro patamar, mas quando a gente começa a ver, gente, é uma... E é comum, não sei, quando a gente já está quase no final quando vai para baixo, você chega lá e vê um monte de que morreu à noite e vamos ser descartados. Não, mas eu não moro porque tem espaço, porque está com calor. Não, as pessoas, há uma pressão dessas empresas que produzem esses alimentos que chegam à nossa mesa, e a pressão é geral, de várias indústrias delas, né? E eles então tem que ter a tal da densidade populacional ali, e já é contado, porque eles não pensam, o bichinho morreu, não, eles pensam em perda econômica. Aí o que acontece? Já está ali em toda aquela programação a percentagem aceitável de mortes. Uma galinha no estado normal, ela vai levar só um ano até ela crescer e ficar porque lá na grande é 45 dias. Não, mas deixa eu te falar, um ano eu acho que não levava não, mas esse bichinho demorava muitos meses, sabe? Muitos meses. Pode ser um ano, ele demorava muitos meses para crescer. Mas hoje em dia esse tempo já reduziu, tá? Eram 42 dias e já caiu. Vamos lá, gente, vamos sentar. A Isabela ali só entendo, mas o Felipe queria matar o cacto que estava no laboratório de biologia com conservação. Os caras estão buscando teu passado, Felipe. Os caras estão buscando teu passado. Os caras estão buscando teu passado. Tá lembrando do Twitter, quando eu quero. Aqui, gente, vamos nos nossos. Arrumar aqui, abrir assim pra gente sentar aqui mesmo? Vamos? Vocês fizeram o dever de casa? Eu pesquisei o nome das bactérias, são bactérias e o que elas fazem. Por exemplo, uma faz o ciclo nitrogênio, outra faz o ciclo carbono. Não era isso não. Eu que eu peguei errado. Era sobre o que está acontecendo nos oceanos, né? Aí a gente vai fazer uma... Pode até fazer o pau, pode chegar mais pra cá, ó. Não, gente, é horrível a produção das porcas, então elas ficam confinadas, elas não podem levantar. Vocês já viram uns vídeos que estão rolando aí, ó? Que o humano está sentado no lugar. Vocês já viram isso? Não. Em termos de filmagem, para conscientizar, vocês já viram esses? Já viram, não? Não. Pessoas que estão no cenário dessas criações e eles são pessoas. Vocês não estão vendo, não?
considerada, não digo arte, mas é uma coisa para tentar mostrar para as pessoas a situação. Então elas se colocam, e dessa vez foi homens e mulheres, apesar de que algumas coisas seriam as mulheres, né? Mas foram homens e mulheres e não tão impactante do ponto de vista de onde são retiradas as coisas, né? Mas homens e mulheres imitando galinhas que estão comendo, assim, que seriam as galinhas coideiras, a produção de leite, as pessoas numa rede de um navio, como se fossem aqueles peixes que acabaram de ser pescados, aí a rede abre, as pessoas caem, né? Pessoas congeladas no gelo, assim, porque é os peixes que às vezes vocês vão tirar do gelo, pessoas acondicionadas em um recipiente plástico cobrindo as pessoas para servir de alimento para alguém, né? Casaco de humanos em que tem a cara da pessoa aqui, que nem casaco de pele, e todo mundo quer fazer uso disso, eles são animais em tamanho enorme, né? Então é muito interessante. Cheguei até a publicar no Instagram. Gente, então, vamos lá. O que todo mundo conseguiu pesquisar? Alguém conseguiu ver aquele documentário que eu falei? Sim. Deixa eu ver sim, levanta a mão. Ok. E você? O que você conseguiu ver? Do documentário? Não, se você não conseguiu, você procurou o assunto de outras formas? Sim, eu procurei pesquisar a respeito dos oceanos, dos corais. Sim. Também do autor lá, David Attenborough. E você, conseguiu ver alguma coisa? Conseguiu ver, eu só não assisti o documentário todo, assisti uma parte dele e pesquisa. Sim. E aí, gente, isso aqui eu cheguei a dar para o meu pai, não sabia se era a leitura que ele ia querer, não, mas na verdade eu também não tenho tempo de ler. Mas esse daqui ele pode ter chegado a ver, mas aí eu passei para ele um dia eu vi, uma vez eu vi de capa dura, eu não adquiri e caro, e aí um dia eu achei acho que na Amazon, não sei, e aí eu comprei esse de capa comum, né? Então aqui a terra é azul, né? Porque o destino dos oceanos é o nosso, e o nosso é um só, né? E a gente vê que a mesma autora é a Sylvia Earle, né? Que vocês conheceram, né? E aí deve contar toda a história dela, e tem muitas figuras aqui em azul, não são coloridas, tá? Ele é bem rico de imagens, em vez de ser cinza e preto, é azulado com cinza e azul, né? Então, eu, na verdade, estava com meu pai e não li, mas é muito interessante, sabe? E, então, esse documentário tem a ver com esse livro dela aqui, né? E aí, depois eu vou em perguntas mais específicas, mas eu queria, aí agora é relato de cada um, quem sentir vontade de falar, se ao vocês assistirem, né, ou procurarem os assuntos correlatos, né, porque tinha essa liberdade também, vocês acharam na Netflix? Sim. Estou até com vontade de ver, eu não vi de novo, né, mas eu vi assim. E aí o que acontece? Gostei muito, até que tem um livro aqui que eu dei para ele, mas não. Bem, o que vocês conseguiram, né, captar dessa questão, né, que, aliás, esse David Attenborough acabou de lançar um documentário que parece ser bem impactante, que vai estar nos cinemas, mas eu só não sei se vai estar aqui no Brasil, nos cinemas. Eu comecei a procurar assim, aqui eu acho muito difícil, mas fui para o Juiz de Fora, nada. Fui não, pesquisei lá, nada. Então, não sei se estão em cinemas lá,
da Europa. E aqui, de repente, vai chegar bem depois. E eu creio que o público para esse tipo de documentário ele é reduzido. Ele não vai dar aquela audiência como outras coisas, né? Então, não sei. Mas daqui a pouco pode estar numa plataforma de streaming qualquer, que de repente a gente entra, fica 7 dias e sai, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. A impressão de vocês sobre isso que é falado, né? Porque o que aquele documentário mostra, as palavras próprias desse último documentário do David Attenborough, que toda a pesquisa dele praticamente foi em terra antes. Muito interessante, foi em terra, foi com os animais, com as aves especificamente, né? Mas enfim. E aqui está escrito, ó, porque o destino dos oceanos e o nosso é um só. Ou seja, porque pessoas tão longe do mar e que só fazendo viagens, alguns nunca terão essa condição, nós seremos impactados por essa questão dos oceanos. Então, eu gostaria que vocês pudessem, a partir do estudo de vocês, de prestar atenção e tudo mais, o que vocês poderiam falar. E palavra aberta, um fala, o outro pode complementar, o outro pode trazer uma ideia, né? Mas a ideia é essa, pessoas tão longe da costa, então, como elas seriam impactadas a partir do que acontece nos oceanos? E não exatamente quem está morando a X metros da praia. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar. Isso aí, do livro, estou falando mais no documentário dela. Ela vai falar desse livro quando ela está lá com o jornalista lá, meio que ele como se estivesse falando de forma ironizada, entrevistando ela, né? Aí ele fala assim, que antes ela já começa falando que tinha essa percepção que o oceano, por ser vasto, não teria essa interferência. Aí ela começa falando, e ele faz algumas perguntas para ela de forma irônica, falando que por que isso preocuparia a gente se a gente não vive no oceano. Ele fala algo mais ou menos assim. Ele fala ironizando que a gente não tem guerra, como os peixes. E ela vai falar que tudo está interferindo. Só que o pensamento de antigamente, ao longo do início, assim, não se pensava assim. E havia essa interferência. Era um pensamento de que, não, por ser amplo, não tinha nenhuma interferência nenhuma em nós humanos. Por mais, mesmo que nós, igual eu falo que nós não vivemos no oceano, o que isso teria a ver? E ela vai falar de tudo que, ela vai começar a falar que isso teria tudo a ver porque o oceano ele abriga, ele ocupa 70% da superfície da Terra, né? E ela vai falar de alguns pontos, aí vai sendo desenvolvido ao longo do documentário dela. Mas o que, assim, foi essa ideia de que antigamente não se tinha essa ideia do como nós poderíamos afetar a questão do oceano e isso poderia afetar nós. Acho que uma questão meio de ação e reação, isso, né? Gente, podem continuar, porque eu, por enquanto, não quero interferir, não. Complementando o que o Israel disse, chega um momento do documentário que eles até falam que o oceano é onde eles jogam todos os lixos do mundo. É o quintal. É o quintal. Quintal é alguma coisa assim, fala quintal alguma coisa. Essa preocupação com o oceano é extremamente recente. Ela chegou a falar assim que quando era mais nova, então basicamente não via nenhum dos problemas que está acontecendo hoje em dia. A mortandade de peixe, a poluição de corais. Bom, no final do documentário, ela chega a mostrar um local que ela ia quando criança. E falava que lá tinha uns peixes e que a riqueza de corais lá era vasta. E ela mostra lá assim o local todo morto, sem nada, só que alguns raros peixes tem lá. Aí nisso ela fala que. Era no Golfo do México. Isso, no México. Aí ela falou assim que essa mudança, a gente achava que não conseguia mudar o oceano por ser vasto, por ser redução da superfície da Terra, em 60 anos teve essa grande mudança. Ele lá vai, se não fazer nenhuma medida agora, ele vai continuar essa mudança ao longo do globo. Aí ela fala também sobre as zonas mortas, que em 1947 era 1, em 2014 passou de 500. Imagina hoje em dia. Então,
Vamos lá, porque eu acho que às vezes é muito difícil para nós, que nunca vimos, ou talvez nem veremos um coral, por entender o que está acontecendo com eles, que seria de policiamento com os corais, como os oceanos estão sendo afetados. E assim, a gente ainda está, para mim, no primeiro momento, no curso, que já passei pelo técnico e pela pós, que faz para falar sobre os oceanos. Peraí, você já passou pelo técnico no meio ambiente e depois o curso de graduação você já fez a pós. E eu fiz a pós do também. E aí você conseguia ver essa parte do oceano? Não foi. Foi o primeiro momento que para falar sobre isso. Aqui na aula? Isso porque assim, a gente foi um curso ambiental. E para quem não está, nem está envolvido com isso, essas pessoas já viram falar sobre isso em algum momento, né? Sabem a importância disso, como isso afetaria a gente? Mas falou isso tem ligado, por exemplo, só para informação, por exemplo, nosso livro está na região sudeste. Talvez os mais próximos da costa, talvez abrangeriam mais a Vila Maria. A gente também é afetado. A gente que está na área, que está estudando, a gente para quem não está, nem quem está, sei lá, fazendo outra coisa completamente diferente. O nível de informação que vai chegar para essas pessoas, se nós que é da área, igual eu estou falando, nós não teve esse acesso talvez mais tardio ao conteúdo. É por isso, porque é distante da gente. A gente fala muito de desmatamento. Mas todo mundo já viu uma área que foi desmatada, já viu uma área. Talvez já viu uma área que tem uma floresta que nunca foi alterada, enfim. Eu acho que eu nunca vi. Mas agora o oceano é completamente distante da gente. Só por questão de curiosidade, esse negócio das zonas mortas, eu pesquisar rápido aqui está falando que hoje em dia já existem mais de 700 zonas mortas espalhadas por todo o mundo. Em 2014 era quantos mais? Hoje já passa de 700. Mas aí, já que vocês estão falando dessas zonas mortas, né, porque elas têm relação com produção de petróleo, né, e outras questões, a pesca excessiva, o uso ali da costa daquelas regiões também tem ligação a isso, e aí vocês acharam essa questão que ela relata lá, dessas zonas mortas. E o que ela traz de contraponto a isso? Que está relacionado à esperança mesmo, né? É algo que tem que ficar, eu acho, na mente de vocês, porque há condições de transformação, né? A gente ainda não está numa situação que acabou, já era. A gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente propagando. Eu lamento muito, então acho que às vezes eu falo com você, eu já sou pessimista, né? Mas o que acontece? Ainda há tempo de fazer várias coisas. E já tem gente pregando que não há mais nada o que fazer, né? E aí, infelizmente, a gente esbarra na parte política. Por quê? O que acontece? Em termos dessas crises climáticas, de toda essa questão, da possibilidade do planeta ficar X, Y, Z, já tem os mercados aí tentando lucrar com tudo isso, né? Então a gente esbarra nisso, né? Mas vamos lá, o que mostrou? Ela mostrou ali as zonas mortas, né? Falou bastante sobre aquilo, mas ela também mostrou um outro lado. Seria os hotspots, você fala? Hotspots. Que é do ponto de esperança. Como é que é o nome fala? Hotspots. Isso. E Faz referência aos hotspots, que são zonas terrestres que têm alto. Os hotspots são áreas com grande riqueza biológica e que estão sob ameaça de extinção e necessitam de proteção. Aí ela cita que são, no caso dos oceanos, os hotspots, são áreas marinhas identificadas por sua importância ecológica e que necessitam de proteção urgente. Sim, e já tem, né? Acho que ela chega a mostrar no documentário uma área, né, que antes estava totalmente já, entre aspas, condenada, né? E parou de dar o lucro, por que saiu todo mundo de lá? Porque parou de dar o lucro que era esperado, né?
Então aquela área meio que foi abandonada, e abandonada, vamos dizer, com tudo aquilo que levou àquela precariedade toda, né? Mas aí pessoas se juntaram ali, teve uma vontade ali para se fazer diferente, e essa região ela já voltou à vida, né, gente? Eles conseguiram fazer isso, né? Se vocês pensarem que na Terra aqui vocês podem pegar uma região totalmente degradada e ela não vai voltar à condição original que era, mas vocês podem fazer uma mudança bem grande em que muitas vezes a natureza recupere, né, a parte vegetal, a parte da fauna e tudo isso, né? A gente pode pensar nessas coisas, então vocês estão fazendo uma mudança que é muito significativa, né? Para evitar a erosão, continuar evitando a erosão, continuar as ações calamitosas de rejeitos, né? Então vocês vão mudar todo um panorama ali, que não é preparar uma área originalmente que foi explorada nem para a agricultura, de repente é a volta da vida de aquele ecossistema poder funcionar, né? E no fundo isso a gente está aplicando o que a gente viu lá no documentário, essa aplicação de um pensamento muito parecido com esses locais, né? Aí seriam os parques subaquáticos, certo? Mais ou menos isso. Não, seria mais do que ele falou, né? Porque na hora que a gente também colocar essa questão de entretenimento, como já existe, aí é um ponto de sofrimento enorme também. Aí volta bem no início da aula, do que ela falou, né? Porque a gente tem um entretenimento também da vida marinha, né? Da vida aquática, melhor dizendo, né? E já tem as pessoas mostrando que é uma vida de muito sofrimento para aqueles animais ali, né? Os seres vivos ali, né? Eu acho interessante que ele trabalha muito a parte que a gente já viu os bichos, né? Os rejeitos, tem a festa predatória, às vezes vai totalmente predatória. E isso ocorre longe da costa, longe dos humanos, né? O legal que ela traz isso de uma maneira que você não vê tantas ações assim para tentar recuperar essas áreas marinhas. Às vezes você vê falando do território, né? Que tem o derramamento e isso vai acontecendo na inteira do território. Mas se você pegar as cidades das costas do Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, a maioria dos municípios aqui não tem limitação para mudar isso, infelizmente. E às vezes a vida marinha ela está lá embaixo, você não consegue chegar nele, não consegue ver o que está acontecendo. Aí chega até nós o impacto disso. E às vezes quando chega até nós, já não vai ter tanto tempo para ter uma ação corretiva em cima disso. Eu peguei mais ou menos isso. O nosso esgoto também vai estar lá. O nosso esgoto também vai estar lá. Ele vai devastando os rios, mas ele vai estar lá. Então, da pesca predatória, no documentário, ela começa a tirar foto. Eles chegam no momento onde está ocorrendo a pesca e ela começa a tirar foto. E eles começam a falar, tipo, você não pode ficar aqui. Ela mergulha e tira a foto. Sim. Aí depois ela vai para onde eles levam esses peixes e mostrando o desprezo dela, vendo os peixes ali. Inclusive tem um ponto do tubarão, que eles pegavam as barbatanas do tubarão para eles poderem consumir. Só que tem um documentário que eu vi, também na Netflix, chama O Mar Vermelho. Aí ele foca mais na parte da alimentação. Fala também da pesca predatória, mas também foca mais na alimentação. E o que não foi falado no documentário que eu vi do Mar Vermelho é que eles tiravam as barbatanas do tubarão e jogavam no mar. Só que no documentário Mar Vermelho, eles falam que ali eles pegavam o tubarão para eles colocarem nas latinhas, para eles misturar os peixes para as pessoas consumirem lá na região asiática, o que é um terror. Além dos peixes estar, tipo assim, não estar conservados, né? Que pode acabar eles poderem se infectar por alguma coisa ou não estar prontos para ser consumidos por pessoas ali.
esse negócio puxando gancho de pesca exploratória, assim, a pesca de arrasto, assim. Tem a parte lá que ela vai para Tóquio, ela fala lá que Tóquio é o lugar onde mais recebe as variedades desse tipo de peixe. Ela está lá mostrando como se fosse ou seja, chegando, atum principalmente, ela falando lá que isso, atum. Era atum mesmo? Isso. Aí ela fala que, tipo assim, pela idade dos peixes, né, eles não estavam nem na época de reprodução. Nem tiveram a chance, tipo assim, de sair extinguindo sem ter esse tempo assim de deixar esse respirar. Tanto é que mostra dentro do documentário o momento, né? Porque a pesca industrial não faz distinção daqueles peixes que são de interesse nosso, né? Dos peixes que não há interesse, mas que vão ser mortos de qualquer maneira, não é isso? Então, o que acontece? Esse tipo de pesca, essa rede de arrasto, que eu vi um pedacinho do que apareceu assim desse setembro, né? As imagens são um pouco chocantes, mas eu vi só um tiquinho, né? E eu parei de ver também porque me lembrou muito, agora na Terra, o correntão. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse desmatamento com o correntão? Então, e aí o que acontece? Então, isso vai alterando ali o fundo do mar e vai matando muitas coisas que não seriam exatamente para o nosso consumo, e com isso a gente está vendo o quê? A gente está vendo a redução de vários cardumes no mundo, não é isso, gente? Você vê que é um impacto, mostra que tem uma hora que ela faz até o desenho. Então, tem o atum, bacalhau, tubarão, sardinha e tudo mais, porque os tubarões têm um trabalho, um serviço ecossistêmico muito grande na vida marinha, né? Eles não estão ali à toa, né? Então, fica ninguém está, nenhum está. E aí, o que acontece? Então, a gente está tendo uma redução enorme de cardumes, que pode, na verdade, ter um reflexo enorme para a gente, não é isso? Então, vamos pensar nisso. Ela mostra a redução de vários cardumes. E aí, o que acontece com essa redução de cardumes? Gerais. Aí ela mostra até cardumes também que não seriam de interesse exatamente nosso para alimentação. Mas quando a gente tem essa redução enorme de vários cardumes, entre eles também os tubarões, o que na verdade pode vir de impacto direto e indireto para nós? Desequilíbrio do ecossistema. Também, cadeia alimentar. Desequilíbrio do ecossistema. E aquele negócio da população de predadores controlar a população de presas e vice-versa. Sim. Então a gente tem esses impactos, né? Que mais? Quais impactos econômicos tem também? Porque na hora que a gente vai tendo a redução de cardumes, o que vai acontecendo com o preço daqueles produtos? Vai subindo. Então os preços vão subindo, né? E aí o que acontece? Quais pessoas teriam poder de compra desses produtos? Pessoas com poder de comprar. Né? Então a gente esbarra nisso. E outra coisa, os peixes, gente, eles não estão sendo usados só para essa questão de você ver um peixinho frito ali que você gosta, tem muito assim, né? Dependendo do peixinho frito ali que ele dá, enfim. Não é só isso, né? O que mostra no documentário? O óleo, né? O óleo, né? Então, quando a gente vai fazer uso de suplementos como ômega 3, ômega 6, tem suplementos que podem ser retirados de vegetais, a gente pode até encontrar isso no mercado, mas muitos desses suplementos, né, que muita gente no planeta já está usando, eles vêm do quê? Desses peixes também, né? Ela fala isso mesmo, que então, o peixe em si não produz, ele pega dos vegetais, assim, ou seja, como se fosse alternativo para a gente, em vez de ir direto no peixe só para extrair esse óleo, de ir na parte vegetal. Ela fala isso mesmo. Pois é. E qual é a outra questão também que vocês puderam ver nessa questão de pesca aí também? Muitos peixes são usados para fazer ração. Então, por exemplo, quando a gente tem algumas commodities, vamos para a terra agora, né? Então, o que seriam as commodities? A gente tem os alimentos, né? Principalmente produção familiar, pequenos
produtores, aí a gente vai ter ali as hortícolas, né, as hortaliças, os legumes, a gente tem toda essa produção, feijão é cultura de subsistência, não é isso? O arroz nós usamos na nossa alimentação, não é isso? Mas a gente tem algumas commodities, que, entre elas a soja brasileira, o próprio café, milho, trigo, que são operações no mercado da Bolsa de Chicago, né? Então, o que acontece? A gente tem várias partes de produção em terra que não seria usado diretamente na nossa alimentação. Então, esses materiais vão ser usados na produção de rações que vão para os animais, que a gente vai fazer uso desses animais na nossa alimentação, não é isso? E aí o que acontece? Aí ele traz essa novidade, né? Do peixe fazendo parte dessas ações desses outros animais. Então é algo que a gente vê que a exploração está muito além da capacidade de regeneração desses cardumes, uma vez que foi você que falou, né, que eles estão pescados ainda sem ter conseguido reproduzir, né? Então, quer dizer, isso está acabando. Alguém mais quer falar sobre esse pedacinho? Nós temos uma cara que quer falar, eu não tenho mais dúvida. Ela fala assim, que pescar todos os peixes todo ano é como derrubar todas as árvores de uma floresta e chamá-las de colheita. Então, foi sempre uma metáfora. Aí essa frase nos dá a dimensão, né? Alguém mais quer falar? Porque eu vou continuar falando de assuntos documentários. Ela fala que em terra tem áreas protegidas assim, são 12%. E no oceano, que é o nosso sistema muito maior, só tem 1%. E o triste também que ela fala, isso não só ela, tá, gente? A gente está vendo em outras publicações também. O triste disso, porque o que acontece? Houve uma corrida, né, de décadas para frente, em que grande fomento foi dado à parte espacial, para conhecer, né, o espaço além da Terra, os satélites, o nosso sistema solar, por que não mais a galáxia, né? E agora tem essa questão até da possível missão de levar seres humanos a um outro planeta, que seria Marte agora, e o homem continua com a mesma... O homem, ao chegar em um outro planeta, ao conseguir, né, isso lá vai um caminho enorme, mas ele teria a mesma mente dos colonizadores, né? Porque a ideia, ao chegar a um novo planeta, seria tirar os recursos do novo planeta, não seria isso? Então, eles vão tirar o recurso desses outros planetas. A ideia é essa, né? Não é que eles vão tirar, a ideia seria essa. Como tem a ideia também de determinadas questões de conseguir talvez explodir determinados meteoros ou alguma coisa assim, porque eles seriam fontes de vários metais importantes e pedras preciosas, né? Então, o que acontece? Com esse fomento financeiro, investimento de países, né, em toda essa parte que vem lá, né, da chegada do antes disso, depois da Guerra Fria, essa coisa toda, né? O fato é que os oceanos, eles foram preteridos, eles foram desmerecidos, nesse sentido, as palavras que eu até estou usando. E aí o que acontece? Proporcionalmente, o que a gente conhece do que está além do nosso planeta é muito maior do que o próprio conhecimento dos oceanos, que são 70% do nosso planeta. E aí, o mais triste que é mostrado ali naquele documentário é que o que acontece? A gente está conseguindo destruir esses ecossistemas numa escala enorme, num tempo muito curto, sem inclusive praticamente não conhecer um grande percentual daquilo
que esse compartimento, digamos assim, teria ali, né? Em que a gente poderia buscar princípios ativos, né? E é interessante que é o seguinte, a gente vê essa destruição toda, né? E o que está acontecendo? Aí há um grupo, agora numa outra disciplina, né, a microbiologia geral, aí eu deixei eles fazerem, porque às vezes não é artigo, mas está achando um noticiado, né? Estão conseguindo achar alguns princípios ativos novos para tentar conseguir fazer um controle maior de algumas bactérias super resistentes, né? Então, graças a Deus, tem aparecido aqui e ali alguns princípios ativos novos, bem promissores, que, claro, que depende de estudos até chegar para o uso, por exemplo, em hospitais, enfim. Mas o interessante é que, eu não me lembro quantos, mas alguns desses princípios ativos estão sendo encontrados em micro-organismos que estão relacionados a esse ambiente do mar, esse ambiente marino, sabe? Essa região, ou então que faz ligação de uma parte, por exemplo, antártica, de gelo, com ali o oceano também, né? Porque ele está todo circundado ali. Então, é muito interessante isso. Então, é um compartimento vasto, mas a nossa ação de efeito, de impacto negativo é muito grande e a gente está tendo perdas várias, assim, sem nem mesmo a gente ter um conhecimento grande, consistente desse ambiente que a gente não vive, né? Muitas espécies, às vezes, extintas, sem nem saber que aquelas espécies existiam. Exatamente. Então vamos lá, quem pode mais falar? Aí, alguém mais quer comentar alguma coisa? A gente segue para outro assunto desse mesmo comentário. Ou vocês puxam um assunto aí dentro daquele comentário que vocês pesquisaram, sem ser documentário, vocês puxam um assunto para a gente trazer à tona. Eu queria falar só um pouquinho das plataformas de petróleo. Quando ela chega no Golfo do México, ocorre um acidente com uma das plataformas, ele explode e o petróleo vai todo para o mar, o que acaba desequilibrando o ecossistema aquático. Só que aí ela explica tudo, depois de um tempo ela fala que nas proximidades daquele local, aquele foi a primeira plataforma que ela conta. A primeira plataforma de petróleo estava lá. Depois de um tempo, ela fala que tinha 60 plataformas de petróleo que também não estavam sendo utilizadas porque derramou, explodiu ou algo do tipo. Então, acaba afetando o sistema marinho. Totalmente, né? Outro termo que vocês podem usar, gente, é porque é o seguinte, nem sempre as plataformas são chamadas de plataforma, né? Então, uma coisa que já pode pensar para vocês, quando vocês ouvirem essa palavra, muita gente usa assim: quanto aquela empresa X, as empresas de petróleo, tem de blocos? Então, quando vocês ouvirem falar em blocos, só blocos, saibam que são as plataformas, né? Que na verdade são blocos de perfuração. Então, quando vocês ouvirem falar em blocos, para uma empresa, a gente tem a Chevron, fechado, tem várias outras. Estão chegando agora, né? A gente tem a Shell, eu já não sei quem comprou quem, eu estou perdida, né? Mas o que acontece? Quando a gente fala em blocos, eles saibam que são plataformas onde a gente vai ter a configuração para retirada do petróleo cru, né, na verdade. Então, vocês já sabem, plataforma, bloco e no fundo é a mesma coisa, tá? O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa em vista do que a Letícia trouxe? Puxando o gancho da Letícia, ela fala que em 1947 tinha uma plataforma de petróleo. E o próprio bom que você falou. Em 2014 já passava de 33 mil. Tudo lá no Golfo do México. Sabe uma outra coisa também que passa pelos oceanos? E fora os dutos, né? A gente tem também esses produtos passando em tubulações bem abaixo, vocês sabem disso?
E a gente tem coisas passando nos oceanos em populações bem profundas, em que são recrutados e pagos os mergulhadores de profundidades maiores, né? Então, o que acontece? Muita coisa que acontece lá, a gente, inclusive, pode ficar sem saber, né? Os impactos em região mais profunda também. E eu não sei se vocês sabem, cabeamentos específicos para conseguir a internet, eles passam também no fundo do mar. Vocês estão sabendo disso, né? Já tem um negócio que lá no Maranhão, que a internet que vinha da Europa tinha perigo da gente ficar sem internet aqui no Brasil por causa da perfuração que eles iam fazer logo ao lado desse cabeamento. Exatamente. E aí houve Maranhão ou Ceará, né? É algum estado do Nordeste. É Maranhão ou Ceará. Mas o que acontece? Então, aí houve um lobby, nesse sentido, houve um lobby por conta disso, de gigante econômico. Porque o que acontece? Poderia ter problemas, porque eu acho que eles entram ali, pelo Ceará, se eu não estiver enganado, que é uma praia, até um local ali que tem até muita maresia, um dos pontos com maior maresia do Brasil, não sei do mundo, agora eu já sei. Não sei, tem um lugar chamado Fantasia, um nome assim, bem diferente. É uma praia do Ceará, não sei se é Fantasia, perdi. E aí o cabeamento vem todo... É Ceará mesmo. Hein? É Ceará mesmo. Diz qual é a praia que chega o cabeamento aí? A Praia Fantasia? Tem um nome assim diferente, sabe? Bem diferente. Então todo esse cabeamento chega ao Brasil por ali. E aí o que acontece? Se houvesse um problema com o petróleo ali, né, e que invalidasse essa chegada, nós teríamos o quê? Que o cabeamento teria que chegar por outra região. E eles não queriam por questão econômica. Nunca está ligado a ecossistema, vida marinha, ambiente, né? E teria um problema econômico muito grande. Eles não queriam arcar com isso, né? Então a gente tem essa questão também, né? Mais alguma coisa? Ana quer falar alguma coisa? Lucas? Patrícia? Assim, eu posso comentar fora do documentário. Sim, pode ser fora. Assim, dentro da minha pesquisa, eu estava pesquisando sobre o tema, achei bem interessante, que eu interliguei com outros estudos que eu estava fazendo. E foi... Desculpa interromper rapidinho. O nome é Praia Grande. Praia Grande, então, porque lá tem um lugar chamado Fantasia, um nome bem característico. Eu achei uma praia também, Fantasia. Então, Só que o lugar que chega é Praia Grande. Sim. Então, eu estava fazendo um estudo sobre o oceano e eu achei um experimento, digamos, não sei nem se pode chamar de experimento, mas foi realizado no período de 1946 a 1958, no período de 12 anos, pelos Estados Unidos, na ilha de Marshall, que foi onde eles fizeram o teste de explodir bombas atômicas no oceano. Aí gerou aquelas enormes colunas de água de suspensão e a radioatividade afetou tanto os seres aquáticos quanto os habitantes das ilhas. E aí que entrou uma questão que eu estava estudando, que eu interliguei, até sobre a educação ambiental. Tem dentro da educação ambiental a macro-tendência crítica. Ela vai falar que a crise ambiental que a gente vive, na verdade, é um reflexo da crise social que a gente está inserido. Ou seja, a gente vive num sistema capitalista que o ser humano ele tende a olhar para a natureza não com respeito, não olha para os animais com respeito, mas como objeto, como de entretenimento, para a produção de carne, olha para as matérias, para as árvores, solo como potencial para a matéria-prima. E aí que eu me questionei com relação a isso, o problema que a gente enfrenta, tanto nos oceanos como ambiental em geral, para ele se selecionar, teria que ter eu não vou falar reprodução, mas uma reforma como a gente enxerga o nosso território. Porque a gente até olhando como que o monopólio do poder mundial é dividido, é algo muito
contraditório e bizarro. Se a gente vê que poucas pessoas detêm poder para destruir o mundo. Ele fala no Putin, no Trump, são duas pessoas. Se vocês quiserem acabar com o mundo, eles acabam. Então, eu acho que tanto os problemas dos oceanos como os ambientais, para resolver, teria que ter uma nova percepção sobre a realidade. Assim, eu interliguei. Eu achei bem bacana essa notícia. Que assim, bacana do ponto de vista, assim, não bacana. Do ponto de vista do seu inimigo. Assim, mas achei bem cruel o ser humano usar o oceano e assim, afetou tanto os organismos que viviam ali na água quanto os seres humanos, inclusive de tirar indígenas dessa ilha do Marshall e tal. Teve até alteração promocional em alguns pescadores ali do Japão. Os Estados Unidos não quis assumir a culpa política. Então eu acho que é bem isso, acho que é uma crise mais social do que ambiental, no que fala dentro dessa macro-tendência crítica da educação ambiental. Isso aí foi um artigo que você deu? Não, esse foi um curso que eu fiz no site do IBAMA. Fala de educação ambiental. E qual foi o termo que você usou? Não sei o que você usou, que era uma teoria que fala da educação ambiental? A macro-tendência crítica da educação ambiental. E tem a macro-tendência clássica, crítica, e tem uma outra também. Aí eu vi essa pesquisa, esse artigo falando sobre a questão da explosão da bomba atômica no oceano, eu falei, realmente uma crise social. Porque o ser humano ele não olha para a natureza como algo que merece respeito, mas como um objeto. Ele vai usar a natureza e sinceramente, eu acredito que dentro desse sistema que a gente tem inserido, é difícil ter mudança. Se não tiver uma mudança no pensamento, é difícil. Exatamente, é difícil, mas não é impossível. Mas, olha só, parabéns, viu? Eu gostei do que você trouxe, eu gostei isso que você fez, mas outros fizeram também, mas são reflexões. A gente muitas vezes não está parando para fazer reflexões, isso é muito importante. A gente não pode dar nossa inteligência variar, viu, gente? A gente tem que ter a capacidade de parar, largar e pensar a respeito do mundo, né? Então foi muito interessante você fazer um curso, linkar agora, trazer essa reflexão, porque entra nessa parte mesmo, você está coberto de razão. Eu só não posso chegar aqui e ir para essa parte toda social agora, né? Mas você está coberto de razão porque é isso mesmo, né? Isso, a maneira com que tudo está sendo explorado e como o oceano está, isso diz muito sobre a espécie que detém a inteligência racional e o que ela está fazendo. Então, diz muito. Se um outro povo chegasse aqui, alienígena, enfim, né, que dizem até que está chegando, não sei, não vou entrar nisso não, mas o que a gente está fazendo aqui no planeta diria muito sobre nós mesmos. Então, assim, o que a gente está fazendo no planeta diria muito sobre a humanidade que habita esse planeta, né? Mas, dentro disso, e apesar disso, né, não tem como nenhum de nós conseguir salvar o mundo, né? Assim, salvar o planeta, digamos assim. Não tem como a gente. Você acha que algum de nós pode salvar tudo? Sozinho não, né? Sozinho não, mas a gente não pode deixar essa... Porque essas coisas impactam, essas coisas que a gente está discutindo me impactam, realmente me impactam, eu adoro a natureza, então elas me impactam. Mas a gente não pode se ficar deprimido com coisas assim, que a gente começa a enxergar, olha como é que está, né? Porque a gente pode fazer coisas pequenas que mudam a nossa mente naquele planeta que a gente está habitando. Né? É o impacto que você vai deixar ou não, sabe? Então isso é muito importante, porque o que acontece, né? Eu acompanhando, né, um trabalho que está sendo feito no lugar da Amazônia para tentar reflorestar, né? E aí tem uma pessoa que ele é do Japão, já foi ativista há muito tempo, mas ele é, de certa forma, ele é um monge, sensei, enfim, da religião dele lá, não sei se é o budismo ou japonês, já vi. Mas o fato é o seguinte, né? Alguém sozinho de tudo, você, por exemplo, talvez você não consiga fazer muito.
mas você e outras pessoas já podem começar a fazer coisas. E essas ações pequenininhas, focando aqui e ali em várias partes do planeta, elas são capazes de mudar alguma coisa. Entende? Porque eu não sei se vocês viram no próprio seminário, ou documentário, aí eu já não sei se está no documentário, tá, gente? Porque isso eu já vi, mas eu acho que estava no documentário. Ou outro documentário, e é alguma coisa que eu penso, né? Eu acho que o que pode acabar é a nossa civilização, a nossa civilização ela pode acabar. Não o ser humano acabar. A civilização, a sociedade como nós vemos inserida, a civilização, ela pode ter fim pelo caminho que a gente está tomando. Mas não seria algo que mataria todos os seres humanos, né? Não. Então, os seres humanos, eles iriam continuar, creio eu, dependendo do que a gente siga para diante, creio eu, dependendo dos rumos que vão tomar, né? Então, parcelas enormes podem ir embora, mas e a gente fica acontece, né? A gente pode ter mudanças de mentalidade. E a gente tem, sabe? Eu queria que vocês tivessem esperança no sentido de que eles podem passar pela frente de mudança e podem ser, porque várias ações pequenininhas, isoladas, mas num grupinho aqui, outro aqui, elas vão fazer diferença. E é isso que a gente tem visto também. Então, ao mesmo tempo que vários documentários estão trazendo uma realidade extremamente incômoda para quem se importa, né, e não quer pensar da maneira que você falou, elas também vão se preocupando em trazer trabalhos que estão sendo feitos por pessoas que têm uma nova mentalidade e querem fazer alguma coisa diferente. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Porque, inclusive, gente, seja qual for a religião que vocês tenham, né? Seja ou não a religião, eu conheço muito ateu. Eu conheço pessoas, né, que são ateus assim, que têm um código de conduta muito bacana. Mas, qualquer religião não fala em vida eterna. A gente não sabe aonde exatamente, né? Mesmo falando céu, inferno, a gente não sabe exatamente onde fica lá o céu, como é o céu. Alguém sabe como é que é o céu? Acho que ninguém. A gente acha que já pode ter uma ideia de inferno, né? Tem infernos aqui na Terra, a gente já pode ter uma ideia, né? Então, mas o que acontece? Seja qual for a religião, né? Em que as grandes religiões falam de uma vida após essa, a vida eterna, isso, outras normalmente são diferentes, mas enfim, que a vida continua, seja em outras vidas que vai ter reencarnação, seja em outra religião que não fala em reencarnação, mas fala renascimentos, seja nas vidas que não vai ter mais reencarnação nem renascimento, mas você ficaria lá no céu, ou no purgatório, ou no inferno. Não importa, não fala de uma coisa eterna. Então, de alguma forma ou de outra, a mente que está aqui em cada um de vocês, ela vai dar sequência. Seja para um renascimento, para uma reencarnação, ou seja para a vida eterna, num lugar que a gente chama de céu, não é isso? Então, isso, essa nossa essência, ela vai. E aí a gente tem que pensar, porque a gente tendo uma essência de uma mente que não quer ver os outros como objeto, de que a gente quer prezar pelo aquilo que existe, pelo respeito de todas as formas do ecossistema, então a nossa essência vai para algum lugar em que ela não impactaria esse lugar, seja qual for. E, por outro lado, aquelas mentes que ainda estão muito equivocadas, muito ignorantes no sentido amplo da palavra, de ignorar realmente várias questões, né? Elas, aonde elas forem, né? Essas essências nossas, que aí pode ser alma, pode ser espírito, pode ser faísca, pode ser consciência, essa essência nossa,
uma essência que ainda vê tudo como objeto, ainda vê tudo como exploração, ainda vê tudo de uma forma bastante equivocada, aonde elas forem, elas podem enxergar onde elas estão também de uma forma que levaria, continuaria impactando negativamente aonde elas estão, não é isso? Então, é muito interessante, porque a gente pode pensar diferente, trabalhando diferente, fazendo mudanças nossas individuais que a gente dê conta, mas a gente mostrando uma conscientização maior para quem certa, e de repente levando isso. Aí o Lucas falou assim, sozinho a gente não faz nada, mas a gente pode estar reunindo, né? Não, mas eu falo sozinho sim, eu sozinho consigo bater a bandeira, montar um mundo, mas eu consigo conscientizar e criar uma rede, onde você vai recebendo novas ideias e vai corrigir ideias anteriores. Por exemplo, na área ambiental, muitas vezes, o poder econômico passa por cima. Tanto, o citamento que vocês fez aí no cabo de internet do Ceará, vai saber se tem impacto marinho ali ou não. Então, uma situação que ele fez, né, teste nuclear dentro do mar. Muitas vezes, por exemplo, está tendo agora a discussão na Amazônia para ver se vai explorar ou não o petróleo lá. Muita gente é contra. A maioria das pessoas são contra. As pessoas que são conscientes. Mas aquele grande parcela não consciente é a favor. Mas talvez a minoria que só visa o poder econômico, ela vai conseguir fazer valer. E muitas vezes, quando vier os impactos, nós não sentiremos o impacto da mesma forma. Quem tem mais poder econômico vai passar de uma maneira mais, digamos, confortável pelo impacto. Mas olha que interessante, né? A gente muitas vezes, nós estamos na região sudeste, né? É a região mais rica aqui do Brasil. Então, a gente inclusive fica muitas vezes sem saber de fato o que está acontecendo, né? Porque aqui qualquer coisa já dá notícia, mas nessas regiões muitas vezes nem dá. Que aí vocês já devem ter ouvido falar no racismo ambiental, não é? Sim. Vocês estão vendo isso em alguma disciplina? Ou é mais de interesse de vocês? Você vê ecologia política aqui, a ecologia ambiental, trazendo os tratores que falam. Né? Porque olha só, olha o impacto, eu estou saindo da matéria, né? Porque eu quero falar com vocês uma coisa documentária. Olha só que interessante, aquelas chuvas, né? Aquela tragédia no Rio Grande do Sul, ela foi tremendamente noticiada. Né? Que é uma região rica do Brasil também. Mas a gente está tendo impactos de questões de chuvas, de alagamentos, de enchentes, de perdas econômicas grandes também em regiões do Nordeste. E elas não estão sendo noticiadas com o mesmo peso que em outras regiões, entendem? Então, dentro disso existe o racismo ambiental. Então, tem muito impacto que essas regiões todas, região norte e nordeste, vão passar e vai ter muito pouca informação sobre isso, entende? Então a gente tem que ter clareza sobre isso, sabe? Porque isso que você acabou de falar, tá vendo como é que tudo está interligado? Né? Então a gente tem que ter sempre assim vamos dizer, uma questão mais, um pensamento mais crítico a respeito, né? Para a gente começar a ter consciência dessas coisas, mas acho que cada um de vocês pode fazer alguma coisa, e o que o Lucas falou é muito importante, né? Porque a gente juntos podemos mais, na verdade, né? Então, essa questão de redes, ele falou essa palavra, super importante, redes, a comunidade, né? Porque o que acontece? Se a gente entrar em outras áreas do conhecimento, de repente, eu acho que você fez direito, né? Acho que você entra, não sei, mas é a questão da sociologia e outros pensamentos, né? Então, o que acontece? O modelo muito de cidade que nós temos hoje, e desse modelo individualista que nós temos, né, faz com que a gente deixe de estabelecer redes e deixe de viver e atuar enquanto comunidade, que é muito melhor. Então, a gente vai para modelos que já tem há bastante tempo de cidades, em que a gente se vê cada vez mais isolado. Entendem isso? E longe dessas redes, dessas comunidades. Então, olha como é que uma área afeta a outra. Então, por exemplo, já saíram pesquisas muito recentíssimas agora, por exemplo, nos Estados Unidos. Mais do que a obesidade, que é uma das coisas que mais mata em todo o planeta,
as pessoas estão morrendo mais pela solidão, sabe? Pela solidão, pela parte de não ter